E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mac e hoje a gente vai falar sobre equalização e filtros. Na verdade, isso é uma sugestão da galera lá do YouTube e a gente vai tentar ajudar o pessoal aí, tá bom? Tá, vamos lá. Para isso é interessante a gente tentar entender o conceito da equalização e tal, né? Porque às vezes você pode perguntar, pô, mas o fractal já não vem pronto, o som e tal, qual que é? Por que eu vou equalizar, né? Então, na verdade, cada caso é um caso, né? Tanto o AX8, o AX2, o AX3, ele entrega o som maravilhosamente pronto, o som inteiro, o som full, né, cara? Daquele lado de você usando naquele maravilhoso amplificador, com aquele set incrível de gabinetes e tal, e o som tá inteirinho, né? De repente, para você encaixar isso num backing track, na música, ou ainda para você conseguir interagir com outros músicos, ou na sala que você está, talvez você precise corrigir a equalização, tá bom? Lembrando que tudo isso é muito pessoal e varia muito de caso a caso, não tem muita regra não, cara, né? A gente vai... E de repente, talvez no mundo ideal ainda falando, isso caberia ao técnico de som, né? O engenheiro de áudio trabalhar com essa parte. Mas a gente, como nós todos sabemos que hoje o músico, ele chuta e vai defender o gol, né, cara? Então a gente tem que também saber essas coisas, tá bom? Tentar tirar o melhor proveito, o melhor som do nosso equipamento. Então, para isso, o equalizador passa a ser uma coisa interessante para a gente aprender também, tá bom? É interessante a gente pensar no espectro de frequências e tentar entender aonde a guitarra entra nessa história toda aí, tá bom? Tem uma tabelinha aqui que eu peguei na internet que mostra um pouquinho sobre isso. Olha, ela fala de cada frequência e o cara tenta explicar, é horrível isso, né? Mas tentar explicar com palavras o que faz, né? Cada frequência. Lembrando que a guitarra, ela vai ficar assim, olha, serve como dica, primeira dica, vai. O peso, o som da guitarra, o grave da guitarra, tá entre 180 e 500 Hz, tá bom? Olha, tá nessa região aqui, você tem o grave da guitarra. Os médios, que podem ser legais ou não, estão entre 800, olha, vai entrar aqui, né, começa aqui, ó, entre 800 e 1600. Isso são os médios da guitarra, que você pode tirar se você quer um som mais oco, ou pode colocar, fica aquele som, né, por exemplo, aquele som mais vintage, depende do tipo de música, tem muito médio, né, vamos lá. E os cortantes, aqueles agudos ardidos, estão entre 2.000 e 3.000, tá bom? Isso são aqueles agudos mais fortes. Os 5.000 já é aquele brilho absurdo, começa a sibilância, tá bom? Então é interessante, lembrando, isso não é regra, eu devo cortar isso, eu devo fazer isso, não é bem assim, é gosto, tá? Mas é mais para você entender aonde a guitarra encaixa, tá bom? Vamos agora aqui a gente está usando o AX8 Edit, lembrando que essa dica não funciona somente para o AX8, funciona para todos os equipos da Fractal, tá bom? Então vamos lá, olha só. Eu comecei para brincar aqui, eu adicionei um amplificador, um Friedman BC45, simplesmente porque eu gosto dele, beleza? O gabinete, aqui eu estou colocando o 103, o gabinete de fábrica, 4 de 12. Na verdade, esse é um Marshall, o gabinete é um Marshall angulado, 4 de 12, com falantes Greenback. Por que eu escolhi esse gabinete? Porque ele é ótimo pra gente usar como exemplo pelo fato dele ter o som muito grande, cara. Ele já soar muito grandão, ele já pega todas as frequências. E aí já é uma dica de equalização. Esse monte de gabinete que tem na Fractal e mais um monte que a galera pode comprar, adquirir lá das grandes marcas como a Alto-Hammer, lá, sei lá, Alto-Hammer, né? Qual é a sacada disso? É que o cara, de repente, já fez um pouco dessa lição de casa. O cara microfonou lá com SM57, na posição tal, fora do ângulo da caixa, com mais distância, 2, 3 microfones e tal, e isso já está mudando a equalização. Então, uma forma de você equalizar também, de corrigir, de filtrar frequências, de repente já é escolhendo um gabinete mais adequado pro que você está precisando, tá bom? Isso já é uma forma de equalizar. No caso aqui eu peguei um gabinete que tem som grandão, tá bom? Olha, repara aqui o som dele, ó.
Inclusive, esse som é ótimo quando você vai mostrar a fractal pra galera, né? Porque tem um som grande, é tão diferente de som das pedaleiras, dos equipamentos mais antigos e tal. O cara leva um susto, né? Quem não está acostumado com essa potência, com essa qualidade, né, dos produtos da Fractal, leva um pulo com esse equipamento, com esse setup aí, né? Já de cara. Mas vamos lá, vamos encaixar ele na mix. Qual a forma da gente equalizar isso? Já de cara, quando você coloca... eu coloquei um reverb aqui, tá, gente? Ó, só para dar uma alegria no coração, tá? De cara aqui você já tem equalizador já que ele já carregou. Primeiro você tem o equalizador do amplificador, depois você tem um equalizador aqui gráfico que você pode colocar antes ou depois do power, e ainda você pode selecionar quais as bandas que você vai ter, quantas bandas você quer para trabalhar, 5, 8 e tal, né? E ainda no gabinete você já tem um low cut e um high cut, tá bom? Um corta alta, corta baixa aqui, né? Já tem um filtro aqui. Mas só de sacanagem, eu não vou usar esses caras agora. Vamos fazer criando aqui, olha, um equalizador paramétrico. Por que eu vou usar isso? É legal, cara, esse gráfico aqui para você visualizar o que está acontecendo com a história. Então fica mais fácil de eu explicar. E a gente vai também falar de um equalizador que é adicionado depois e um equalizador antes do ampli, que também é diferente e outros propósitos. Lembrando que essas dicas de equalização também eu vou estar colando num vídeo do Leon, que é um australiano que faz vídeos incríveis para Fractal também. Gostei bastante da forma que ele aborda e tô assim, no bom sentido, copiando ele aqui, em alguns aspectos, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem a fazer e pensar nessa equalização defensiva, em filtrar frequências. Aquilo que está a mais e que a gente podia cortar para não interferir nos outros instrumentos. Seria essa a nossa regrinha aí, tá bom? Então a primeira coisa que seria legal a gente fazer é um high pass e um low pass. O high pass é passa alta, né, cara? Cortar as frequências graves que vão misturar com contrabaixo ou sei lá com outros instrumentos, tá? Então aqui, ó, no Frequency Type a gente tá agora usando o shelving. Aí depois eu tenho, ó, blocking, picking, shelving 2. Isso aqui ainda tem um manualzinho aqui pra gente seguir, só para te explicar aí, ó, mais ou menos, olha aqui, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui e você dá uma pausa aí no vídeo pra você ver, ó. Então o shelving, olha só, ele pode cortar ou aumentar frequências acima ou abaixo da frequência específica, ele aumenta tudo, né? O shelving 2 é uma outra forma de fazer isso, de forma passiva. O picking, eu posso cortar ou aumentar uma frequência em específica, e esse picking vai funcionar junto, todos eles, né? Junto com o Q, com o Q aqui, ó. Esse Q aí, ó, é a amplitude. Quanto maior esse Q aí, quanto maior ele, mais preciso a frequência, o corte da frequência. E quanto menor ele, mais aberto ele pega as frequências que estão vizinhas, tá bom? Isso é importante, cara, fica mais amigável. O equalizador difícil o equalizador funcionar só naquela frequência, porque tem os harmônicos, subharmônicos, tem toda essa história aí, tá bom? E o low blocking, o high blocking é esse filtro que a gente já vai usar de cara aí, que é o high pass, low pass. Vamos lá. Então, primeiro que eu vou colocar é esse blocking aqui. E vamos cortando frequências aqui, ó. Aqui ele já apareceu num gráfico, ó. Cortando a partir do 200. Eu acho cortar muito grave isso, tá? Eu gosto de usar na onda do 100 aqui, ó. Olha lá, 100, por exemplo. Eu gosto disso, ó. Ele fica... Deixa eu ligar. Se eu ligar é melhor, né? Acho que funciona melhor. Vamos lá. Ligado. Então ele já corta, vou desligar ele aqui, ó. Então ele já corta aqueles subgraves que poderiam atrapalhar, tá bom? Às vezes até os subgraves que não são audíveis ele corta, que isso também tem, cara. Às vezes o seu equipamento não tá mostrando isso, mas vai embolar. Às vezes no PA ou no lugar que você está, pode embolar essas frequências. Eu costumo cortar isso que eu já sei que não me atrapalha. Ou aqui de novo, agora vamos cortar os agudos. Aí os agudos aqui também, isso aqui é gosto, cara. Depende, eu já percebo assim, se você faz
Você tem dependendo do tipo de música, aquele blues mais smooth, né? Aquele mais coisa, de repente você pode cortar mais esses agudos e ele não te atrapalha. Você toca numa banda de, sei lá, cover do Pantera, eu percebo que a guitarra tem aquele agudo estridente, ardido, nervoso, e é importante isso. De repente você não pode cortar essas frequências tão altas assim, tá bom? Eu costumo fazer cortes assim em torno dos 6.500, sei lá, aqui ó. Eu corto bastante até, pra te falar a verdade, hein? Vamos deixar em 7.000, ó. Aqui, ó lá. 7K. Ó. Desligar aqui, ó. Tá bom? É o filtro. Vamos lá. Aí agora, a gente pode vou tentar pensar em ainda filtrando, em tirar aquele boom, aquele grave que pode acontecer na guitarra, que também pode incomodar, dependendo do estilo, dependendo da onda, né? Percebeu que eu estou usando distorção por quê, né? Por que não está usando som limpo? Então, porque a distorção, por ser um som mais denso, ele deda mais esses problemas que podem acontecer. Então vamos aqui, ó, tá na banda 1 e 5, já fizemos, né? Agora vamos lá pra banda 2 e 4. E vamos lá pensar em corte agora, picking mesmo. E eu vou pensar numa frequência que é problemática pra guitarra, cara. Não necessariamente, lembrando, meu gosto, hein, cara. E vamos aqui cortar um pouquinho ela aqui, ó. Vamos baixar, tipo, sei lá, 2 dB, olha aqui, ó. E o kill, se a gente aumentar ele, olha lá, ele vai fazendo uma pontinha, tá vendo? Ele vai ficando mais específico. Conforme eu vou diminuindo ele vai pegando as frequências que estão do lado, tá bom? Então vamos pensar aqui, ó, em 1.6, 1.8 aqui de kill, ó. E a gente vai cortando, ó. Sem isso. Já tira aquele grave que estava embolando, né? De repente você achou que tirou muito, você diminui ele aí, ó. Ou então não, na minha caixa aí, ou no ambiente que eu estou, né, na sala que eu estou, tem esse grave ainda. Lima mesmo, cara. Então vai do seu gosto, tá? Vamos deixar aí. Então aqui a gente já tem um filtro. Agora, a gente poderia, de repente, escolher uma frequência que a gente quer, aqui na banda 3, né, que a gente quer dar uma ênfase para ela, né? Às vezes para um solo, para alguma coisa, você pode escolher. Ou não. Ou ainda você tá na sala que você tá, tem alguma frequência que tá te incomodando, que você queria cortar ela. Então a dica que eu dou é aumenta o kill assim para fazer uma pontinha nele, dá um ganho violento aqui, ó lá. Você vê, ó. E agora ele forma esse pico aí, ó. Você pode de repente ir varrendo para você descobrir uma frequência que tá ruim, aquela que te incomodar você pode cortar. Ou até o contrário, né? Ir cortando, ver se você gosta mais, né? Aqui de novo, a minha opinião. Não ligo muito pra isso não, cara. Se eu tô escolhendo aquele Mesa Bug que tem aquele grave ou tal, ou aquele Marshall, ou aquele Fender, eu gosto da característica do amplificador. Se alguma coisa me incomoda, de repente eu trocando o gabinete ou trocando o amplificador, eu altero isso, não há necessidade. A não ser que você esteja tocando numa sala ou usando uma caixa que tenha um problema para você corrigir. Aí concordo, aí beleza. É o lance que a gente está falando sobre filtrar. Agora, enaltecer uma frequência, pensar em aumentar ela para criar uma sonoridade, eu não sei, já tem tanta opção aí, né, cara? Fantástico, eu não sei. Eu tento não usar, para te falar a verdade, tá? Uma coisa aqui que eu voltar a falar, o que eu tinha acabado, comecei o assunto e não terminei, era o lance de você, de repente, pegar uma frequência, tipo, e dar ênfase para ela, né? Sei lá, pegar a frequência lá, sei lá, 4.000 aqui, ó, né? O 4K aqui, por exemplo, sei lá, 4.2, e dar um ângulo nela, que dá um pouquinho mais dela, para tentar criar, vou diminuir isso aqui, peraí, para tentar criar um busterzinho, né? Tirar ele aqui. De novo ele. Vamos cortar, vamos pôr um pouquinho mais de média aqui. Vamos lá pôr 2K, né? Tá. Isso vai depender muito da situação. Eu confesso pra você que
Não me preocupo não. Vamos lá. Agora o equalizador antes do ampli. Esse daí, cara, lembra que se você pegar e exagerar mesmo, você ia até o efeito do wah-wah, né? Que o wah-wah, na verdade, é isso, né? Só que o wah-wah, ele corta as outras frequências e deixa só aquela. O Leon fala de uma coisa que o pessoal, que é legal também, que é esse shelving, né? Olha só, aqui ele tá em 450 Hz, ó, vou dar um ganho nele pra você sacar, olha lá o que ele faz, ó. Então, por exemplo, vou tirar o grave aqui, ó. Vou tirar esse grave, então ele tirou de 450 para baixo, você tá cortando, olha lá, tá vendo, ó? E esse ângulo aqui deve ser o que faz, vamos ver? Olha lá, é isso mesmo, ó. Olha lá. E aqui você tem, eu coloquei 450, daqui pra frente ele vai aumentar, vou dar um ganho pra você sacar. Aumentar ou diminuir, lógico, também, né? Aumentar aqui, ó lá. E vamos ligar ele aqui, e de novo, ó lá. Esse aqui você percebe que ele já tem uma outra ideia, né? Ele não muda tanto o som, né, cara? Você faz um puta de um desenho louco e não muda. Porque, na verdade, tá passando pelo ampli, né? De novo, aí pode ser útil, mas eu não costumo usar não, cara. Ainda prefiro mudar o ampli, aquilo que eu te falei. Uma dica também legal é que aqui, ó, lembra que o Parametric Equalizer não consome quase nada de CPU e ele tem aqui um level, então você pode usar de booster aí pro seu amplificador também. Ele funciona para isso. Inclusive você podia pegar e além de ser booster, você podia falar para ele ainda uma frequência específica, né, cara? E dar um booster só nessa frequência ainda. Dá pra fazer um AUE, né, cara? Beleza. Vou desligar, beleza. Tá. E aí, se você quiser... Então, de novo, eu fiz esse filtro aqui. Poderia fazer esse filtro... Olha, por exemplo, no gabinete eu tenho lá o cut, ó, porque eu corto o grave de 100 para baixo. Eu corto agudo, sei lá, em 7, 6, né, que sei lá o que, os agudos, super agudos. Poderia vir aqui no equalizador e ó, cortar um pouquinho 250. Podia pensar em aumentar um pouquinho, sei lá, uma frequência ou não. Então dá para fazer aqui também, tá? É uma questão de gosto e da forma que você vai trabalhar. O legal de você trabalhar com um equalizador separado é que você vai trocando os amplos e os gabinetes e não altera nada e fica mais... De repente pode ser mais fácil para visualizar, tá bom? Bom, espero com isso ter ajudado a galera. Lembrando que eu ainda acho que isso é muito pessoal e vai muito com o equipamento que você está usando e o propósito. Esse ponto de partida pode ser interessante, tá bom? Porque essas 3 frequencinhas aí, 4 frequencinhas que eu falei, são muito, assim, comuns, assim, né? De ajudar ou de atrapalhar, né? Então, pode ser que ajude bastante a galera, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa que ficou faltando eu falar aqui, escreve nos comentários que eu terei prazer de responder, tá bom? De novo, agradeço demais a galera da Pigtars. Esse espaço é incrível, é importante que a gente faça uma verdadeira comunidade. Todo mundo participe, porque todo mundo aprende e o equipamento é tão fascinante, é tão legal isso, né, cara? A gente enriquece tanto. E beleza, não esquece de curtir lá, ativar, se inscrever no canal, ativar as notificações, tal, e tudo mais, tá bom? Grande abraço, valeu galera, até mais.